Fala, minha galera que acompanha o professor Alan Vinícius no YouTube. Fala, galera que me acompanha pelo Spotify, a podcast do professor Alan Vinícius, episódio de número 50. E já saliento que a temática de hoje é uma temática maravilhosa para quem de fato quer encontrar o rumo, quer encontrar a produtividade, que é encontrar a performance no cenário de preparação para concursos públicos. Se este é o seu caso, fique aqui comigo que temos muito a conversar sobre como você tem um planejamento, como você tem uma organização adequada dos seus estudos. Mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho. Então vamos lá. Se você já está no YouTube, qual é a primeira providência que você tem que fazer? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, todo santo dia, como tem materiais novos aqui no YouTube, você será efetivamente notificada em primeira mão pelo YouTube. Se você está no Spotify, também é fundamental que você siga o podcast do Professor Alan e que você ative as notificações. Assim, todo material novo, nós temos podcasts novos no Spotify todo santo dia, às 6h06 da manhã. E uma resolução estratégica de questões, assim como no YouTube, sempre ao meio-dia, você será notificado, será notificada acerca dessas novas informações. No Spotify ainda, vai lá nos 3 pontinhos e já deixa as 5 estrelas. Assim, você efetivamente estará mostrando, evidenciando o quanto o podcast do Professor Alan tem impactado positivamente na sua preparação. Vamos juntos? Vamos trazer, de fato, o episódio de número 50. E quando a gente fala na linha, de um episódio, eu sempre inicio com uma pergunta. E qual é a pergunta do episódio de número 50? Você senta para estudar, mas não sabe por onde começar? Esse é o seu caso? Estudar para concursos públicos, gente, exige que você tenha uma rota muito bem definida. Porque exatamente a rota é o que faz com que você saia do ponto que você está agora, que é o ponto A, para que você consiga atingir o ponto B. O ponto B é o seu ponto de destino, é o seu ponto de chegada. Claro que você define esse ponto B como a sua aprovação, mas pensa comigo, quando você fala da aprovação, nós temos diversos cargos públicos espalhados pelo Brasil. Então, você precisa ter um cenário, você precisa ter uma fixação de objetivo que seja mais específica. Só que a gente não vai tratar disso hoje, a gente não vai tratar desse ponto B, mas sim da rota de você sair do ponto A para você atingir esse ponto B. Por isso que eu digo exatamente o seguinte: talvez, especificamente, estudar de forma aleatória seja seu maior entrave em conquistar a aprovação. Talvez este seja seu principal empecilho, seu principal obstáculo. E exatamente aí vai surgir uma pergunta. Qual é a pergunta natural? Professor Alan, me conta, o que é que caracteriza um estudo ser considerado como aleatório? Pensa comigo. Veja se você conhece essa história. A pessoa senta para estudar. Hoje estuda direito constitucional. Amanhã já senta e diz: direito constitucional já estou de saco cheio. Agora eu vou estudar direito administrativo. Só que chegou o dia de estudar raciocínio lógico. Só que essa pessoa odeia a disciplina raciocínio lógico e, de repente, ela não quer desenvolver de jeito algum aquela disciplina. Pensa comigo, essa pessoa está sendo estratégica ou ela está desenvolvendo os estudos de forma aleatória? Ela estuda só o que ela gosta? Não só isso, em relação a esse estudar o que gosta,
a disciplina da qual ela não gosta tem um peso acentuado na carreira que ela está se preparando, se eu estiver falando ainda de um projeto extensivo, ou seja, sem edital publicado. Se for com edital publicado, raciocínio lógico tem um peso acentuado, não tem um peso acentuado. Então, note o seguinte: estudar de forma aleatória é você estudar sem método, ou seja, sem um sistema em que conste as etapas que você deve percorrer para atingir o seu objetivo. E quando eu falo de um sistema, eu estou falando de um mecanismo que contenha início, que contenha meio e que contenha fim. Ou seja, que você saiba o passo a passo que você precisa ter. Então, por exemplo, eu estou iniciando o estudo para concursos públicos. Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter? Qual é o segundo passo? Ah, professor, não, eu já estudo para concursos públicos e já domino o grau 1 de disciplinas. Bacana, se você já domina, a gente consegue enxergar isso dentro de uma prova de nivelamento, para que você vá para o grau 2, para que você vá para o grau 3. Então, é exatamente esta linha de aspectos que vai permitir que você saiba se você está ou não desenvolvendo os estudos de forma aleatória. E aí, quando eu trago quando eu trago à tona este conteúdo, eu lembro da história do Dejaí. Dejaí, inclusive, no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, né? Para quem está no YouTube, quem está no Spotify, vai no YouTube e procura lá no meu canal o depoimento do Dejaí Marques. É muito interessante, porque quando eu tive a conversa inicial com o Dejaí, antes de. Eu vou trazer ele aqui no podcast em breve. Mas antes de falar um pouquinho da história dele, Dejaí, ele iniciou a preparação comigo um pouquinho antes da pandemia e hoje ele é servidor público no TJ de São Paulo. E é bem bacana falar da história dele, porque eu lembro que quando nós tivemos uma conversa inicial, ele achava impossível ter uma rotina de estudos eficiente. E por que que ele achava isso impossível? Porque ele trabalhava em shopping, ele era vendedor numa loja de tênis. E como ele era vendedor, numa loja de shopping, ele imaginava que nunca poderia ter uma rotina de estudos bem definida, porque justamente shopping você não tem final de semana, você não tem feriado, você precisa desenvolver efetivamente a atividade laboral, ou seja, o trabalho todo santo dia, né? Aliás, tem um dia de folga, claro, e é exatamente aí que ele precisava justamente entender como é que ele ia encaixar os estudos dentro dessa jornada, vamos dizer assim, pouco corriqueira, ou pelo menos fora de uma linha ou de um âmbito de quem estuda para a área administrativa. E exatamente é, o que acabava acontecendo? De fato, a forma como ele desenvolvia as atividades, ele realmente não conseguia ter uma eficiência no fator tempo. Era algo que, de alguma maneira, gerava nele a desesperança, ou seja, gerava nele a linha de que jamais, com o trabalho que ele tinha, ele conseguiria alcançar a aprovação. E principalmente, qual era o fator principal que tinha, no caso da história do DGI? Que a ausência de uma definição de quais atividades ele desenvolveria no dia, isso tornava especificamente o dia dele como um evento aleatório. Então, por exemplo, ele ia dormir hoje, acordava amanhã, o que ele ia fazer amanhã? Ele não sabia. Primeiro, ele não sabia o que ele ia fazer em termos de vida, assim como ele não sabia o que ia fazer em termos de estudo. Eu costumo brincar o seguinte, em relação ao seguinte: ora, se ele não tinha sequer uma rotina organizada, especificamente no tocante à vida, está ele ter efetivamente um estudo de forma organizada. E aí, gente, que muitos falam assim, ó, eu ouço histórias, né? Já que eu tenho 16 anos de atuação, são mais de 15 mil alunos, mais de 5 mil alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais e a direção pedagógica do Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu sou diretor pedagógico. De fato, tem um ponto que é o que eu mais ouço.
Ah, se você conhecesse exatamente como é a minha rotina de vida, se você conhecesse, você entenderia o porquê que eu não consigo aprovação. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Você é a única pessoa que poderá modificar a sua condição atual. Você é a única pessoa que poderá modificar o seu cenário. Afinal de contas, eu posso trazer aqui a melhor estratégia do mundo de preparação. Se você não colocar em prática para a sua realidade, você estará jogando por água abaixo todo o conhecimento que você adquiriu. Então, é fundamental que você entenda que é exatamente sobre estratégia que a gente está conversando, que é o como chegar lá, que é como sair do ponto A e chegar ao ponto B, é o como. E quando eu falo desse aspecto, você precisa enxergar que passar em concursos públicos não é apenas, como a gente ouve lá fora, apenas sentar um bumbum na cadeira e estudar. Ah, não basta colocar, né, assim, a cara nos livros que a gente conseguirá alcançar o sucesso que a gente quer. Não funciona desta forma. Sabe por quê? Porque você precisa antes da fase de execução, que é fundamental, não tenho dúvidas disso, mas existe uma fase que antecede a fase de preparação, que é a fase estratégica. E é por isso mesmo que nós temos 4 pilares quando a gente pensa em uma jornada de aprovação. A gente está falando do planejamento de estudos, a gente está falando da organização de estudos. Então, quando eu falo em planejamento, você define a carreira e a sua rotina. Quando a gente fala em organização, a gente define quais são as disciplinas a serem estudadas, os temas, os subtemas, o tipo de estudo e como eles estarão harmonizados. Então, esta fase é uma fase estrutural, é a fase estratégica. Se você pula esta etapa para a fase de execução, que é quando você já senta para estudar, automaticamente você estuda sem saber onde você quer chegar. Ou pelo menos, quando eu digo sem saber onde você quer chegar, é sem saber aonde você vai chegar. E quando você vai chegar. E se você vai chegar. É por isso que eu digo, não adianta você apenas executar. Ou seja, você sentar e estudar. Existe especificamente uma etapa prévia. Então, faz-se necessário que você defina o que estudar, quando estudar e como, ou seja, de que forma estudar. São elementos, são fatores que são fundamentais. E são exatamente esses fatores que vão te conduzir a entender a importância de estudar de forma estratégica. Sabe por quê? Porque pensa comigo, se você estuda de forma estratégica e você já sabe qual é o passo que você tem que trazer, você tem uma gama de conteúdos que você precisa estudar teoria, fazer questões e fazer revisões. Se você já venceu metade, então se eu lhe perguntar, você está em qual fase produtiva da jornada? Ó, produtiva quer dizer de desenvolvimento. Ah, já atingi 50% do desenvolvimento do meu projeto estudantil. Bacana. Pelo menos da fase 1. Então, na fase 1, eu já consegui concluir. Bacana. Então, se você já conseguiu concluir a fase 1, o aspecto produtivo, o que é que se espera? Ah, se espera que você tenha uma performance baseada naquele aspecto. E essa performance, ela vai ser extraída como? Ela vai ser extraída a partir especificamente do que? Do estudo de teoria, da resolução de questões, das revisões programadas que você executou. É exatamente esse item que vai permitir que você enxergue a sua evolução. É isso que vai fazer com que você mude o jogo, que você tenha um passo a passo dentro da sua jornada. Você vai precisar enxergar isso. Assim, você deixará de praticar o que eu chamo de estudo da esperança e passará a desenvolver um estudo estratégico. E o que é esse estudo da esperança? É você imaginar que vai chegar na prova
e que vai cair apenas no que você conseguiu estudar. Ou que a maior parte das questões seria da disciplina que você mais gosta. E por que isso é um estudo da esperança? Muito simples. Porque quando você chega para fazer a prova, você notará que a realidade ela é muito diferente dessa linha que você estava torcendo, dessa linha que você queria que acontecesse, mas passou longe de acontecer. O estudo estratégico, você notará que você reconhecerá os conteúdos que ali estão presentes. E isso, não tenha dúvidas que muda o jogo para você. Perfeito? Chegou a hora da gente proferir o nosso mantra. O que é um mantra? São frases que você vai emanar para o universo neste momento. Corrija a postura aí. Fala de forma imperativa, de forma firme. Primeiro, colocando as mãos à frente da sua boca para que você sinta a vibração das suas palavras. É por isso que se diz que palavra tem força. Em verdade, é porque quando você fala, você emana algo para fora. Você, está efetivamente jogando energia especificamente no universo. E essa energia ela precisa ser algo que seja atrelada ao que você sonha, ao que você quer. Mas de preferência você deve falar em momento presente, não em momento futuro. Vamos lá? Eu planejo os meus estudos. Eu desenvolvo uma estratégia estudantil. Eu busco uma metodologia. Olha com o que você está se comprometendo, hein? Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Já fez isso? Então, a primeira forma é falada. A segunda, você deve escrever nos comentários. Se você está no YouTube, escreve nos comentários aqui do YouTube. Se você está no Spotify, escreve nos comentários do Spotify. Fechado? Beleza? Então, são dois comentários que você vai fazer. Primeiro, o mantra que eu vou falar aqui. O segundo comentário eu falo daqui a pouco, tá? Vamos lá escrever. Eu planejo os meus estudos. Eu desenvolvo uma estratégia estudantil. Eu busco uma metodologia. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Então, é fundamental que você construa sempre, todo santo dia, o quarto pilar da nossa jornada, que é o pilar da inteligência emocional. Sem a mentalidade adequada, você não consegue mudar o jogo. Sempre no meu direct é muito comum a pergunta, professor, como é que funciona o seu projeto de mentoria? Como é que funciona o seu acompanhamento individual? Na descrição deste podcast no Spotify e no YouTube, eu vou deixar o meu WhatsApp, que é o 719-9381-1035. Manda mensagem dizendo assim, professor, ouvi ou assisti, se você estiver no YouTube, o episódio de número 50 e quero saber como funciona a sua mentoria, como funciona o acompanhamento individual de estudos. Eu preciso de ajuda, eu preciso desenvolver algo de forma estratégica. Eu estou perdido, eu estou perdida. Seja sincero, fale, busque uma solução. Se hoje, efetivamente, você não consegue progredir nos estudos, tá? Então, o segundo comentário que você vai colocar no YouTube, assim como no Spotify, é como este episódio lhe impactou. A gente está criando aqui um ambiente fortalecedor. Então é fundamental que você coloque nos comentários como o episódio de número 50 ele impactou a sua jornada. Fechado? Além disso, nós temos aqui especificamente a criação de um círculo virtuoso. O que é que nós fazemos com todo episódio? Você vai escolher uma pessoa e vai clicar no botão de encaminhar, seja no YouTube, seja no Spotify, e você vai encaminhar para esta pessoa. Essa uma pessoa, você vai encaminhar exatamente a linha do podcast, deste episódio,
e vai dizer o porquê que você encaminhou para ela. É fundamental que você efetivamente possa demonstrar o quanto essa pessoa é importante para você. Combinado? Fechado? Lembre-se que amanhã, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 51. Então, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações no Spotify, segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Grande abraço e estamos juntos. Uma sua aprovação. Valeu!